Antes de bater esse papo, começar o papo aqui com a Ana Kelly e com a Silvia, nós vamos ver uma matéria preparada aqui pela nossa equipe do Bate-Papo. Vamos lá. O Natal chegou e com ele as casas e ruas assumem uma decoração característica dessa época do ano. Mas você já parou para pensar no significado de alguns símbolos utilizados? Um dos mais famosos é a árvore de Natal. Pequena, média, grande, não importa o tamanho. Elas foram inseridas na cultura americana por imigrantes alemães e, para muitos, além de enfeitar os ambientes, representam paz e esperança. Outro símbolo bem característico dessa época são os presépios, representações do cenário do nascimento de Jesus. A estrela, que normalmente vem no topo das árvores, representa o objeto que guiou os 3 reis magos até o local do nascimento de Cristo. Além disso, temos ainda os sinos, que simbolizam o anúncio da chegada do Messias à humanidade. Sem dúvida nenhuma, as cidades ficam mais bonitas e iluminadas nessa época do ano. Mas aí vem a pergunta: os cristãos podem enfeitar as casas e usar estes simbolismos? É sobre isso que vamos bater um papo a partir de agora. Pois é uma pergunta que não quer calar. Muitos têm dúvida quanto a isso e eu já vou trazer essa pergunta aqui para as nossas convidadas. Primeiro quero agradecer Silvia Lima, que está aqui com a gente. Silvia sempre era parceira da gente no rádio e agora que a gente veio para a TV, continua. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, graças a Deus. Animada com o Natal aí? Bastante. Seu marido me falou, Silvia, que você comprou um negocinho. Deixa aquele negocinho que você comprou de botar na porta lá? Eu comprei um sino. Deveria ser uma guirlanda, mas eu vou colocar um sino. Um sino? Na porta, então já, pelo menos sino você concorda? Com certeza. Estou falando do marido da Silvia, para quem não sabe, nós somos casados. Eu dizia isso no rádio, eu digo aqui na TV também, eu tenho o privilégio de ter a Silvia como esposa e companheira de ministério. E além da Silvia, Ana Kelly, você colocou sino também na porta de casa ou não? Estamos ainda finalizando tudo. Preparando para a ceia de amanhã. Ah, para a ceia. Agora, vamos a pergunta que foi colocada na matéria. Pode ou não pode usar símbolo natalino? Qual que é a sua opinião sobre isso, Ana? Pois é, eu acredito que é uma questão de fé também e convicção. Para mim, isso são enfeites e decorações como quaisquer outras decorações também para a nossa casa. Só que a gente geralmente escolhe usar esses símbolos para o Natal. Por que não enfeitar a casa? Por que não tornar a casa mais bonita, se preparando tanto para o Natal quanto para o próximo ano, que é tão próximo? Então, eu creio que isso não vai interferir na vida espiritual, na nossa comunhão com o Senhor de forma alguma. Inclusive, na preparação do nosso programa aqui, viu, Silvia? Eu assim, como eu sei do que você crê com isso, eu estava tranquilo. Não, a Silvia ela não vai ter problema, porque eu vou pedir, inclusive, quem que é o nosso diretor de imagem aí hoje? Vanessa, por favor, me diga aqui, vamos conversar aqui para os telespectadores ouvirem. Vanessa, a nossa diretora, essa voz maravilhosa. Quem está dirigindo as imagens hoje aí? Gustavo Homem, mais conhecido como Guto. Guto, meu querido Gustavo, dê uma geral aqui, pega a câmera para pegar geral, para os nossos telespectadores verem essa árvore maravilhosa que está aqui. Então, falei com a Silvia, olha, nós vamos ter aqui um programa sobre símbolo natalino com a árvore no estúdio. Então, assim, nós vamos dar um tiro no pé, Se a gente colocou a árvore, com nossa concordância, Agora, tem gente que não gosta disso, acha que isso aí tem um problema, é paganismo. Como historiadora, você tem todo esse conhecimento historiográfico aí, É óbvio que no Natal lá de Jerusalém não tinha isso aí, nem Belém. Com certeza. Como é que foi essa história aí? Então, como a Ana Kelly falou, isso é muito pessoal. Acho que a gente tem que respeitar muito cada pessoa, porque isso é uma coisa pessoal. Cada um sabe o que faz bem para a sua fé, o que não faz, a liberdade de usar ou de não usar, Mas eu, pessoalmente, creio que a data que a gente tem que mais comemorar no mundo é o Natal. Porque o que seria de nós se Jesus não tivesse nascido, Se Jesus não tivesse vindo cumprir a sua missão, que é de salvar o mundo, de salvar o homem pecador perdido, de morrer ali na cruz. Para ele morrer na cruz, derramar o seu sangue para nos lavar, nos purificar de todo pecado, ele precisava ter nascido. Sim. Então, o anúncio de que Jesus nasceu, eu acho que tem que ser o maior anúncio da nossa vida. Então, maior festa que nós podemos ter, com certeza, é o Natal.
Então, se para toda festa você coloca uma roupa, você se arruma sua casa, faz uma comida especial, que dirá para o Natal? Aí entra toda aquela história, mas Jesus não nasceu no dia 25, Tem né? isso. E a árvore tem origem pagã, e os símbolos todos estão relacionados ao paganismo. Essas questões todas, elas têm várias vertentes, né? Eu acho que a gente não pode ser assim, simplório e achar que tudo tem uma única explicação. Se fosse assim, seria muito fácil estudar a história, Claro. né? Mas na história tudo tem várias vertentes. Então, se você for procurar uma origem pagã para todas as coisas, você vai achar, né? Porque esse mundo jaz no maligno, né? E tudo tem uma origem pagã. Mas nesse mundo também que Deus fez a história dele. E tudo o que Deus fez também, eu posso ter um outro olhar. Um olhar que identifique aquilo com a pessoa de Jesus Cristo, Você que pode identifique santificar aquilo com a minha Uma fé. questão de fé. Né? Então, depende do que aquilo representa para mim, para minha fé, né? E se eu for pensar na origem, então, se você for pensar na origem das coisas, você não pode andar de avião, você não pode andar de carro, você não pode ir no supermercado, que é a origem mais pagã do que o supermercado. Não ponho símbolos na minha casa porque são símbolos pagãos. Eu falo, querido, você vai no supermercado, você faz compra. Não tem nada mais pagão que o supermercado, shopping center. Então, desculpa, tá? Mas se a questão é origem, então, como eu falei, avião foi feito como arma de guerra. Os automóveis também. Então, o comércio, tudo que existe, então, não sei, você tem que viver dentro de uma bolha. Agora, né? no caso, assim, pensar nos símbolos, Ana Kelly, dos símbolos, qual deles você acha, assim, que é mais significativo, dos símbolos natalinos? Qual que você acha, assim, pessoal, tô com dinheiro para fazer alguma coisa. É o quê? Montar a árvore de Natal, botar uma guirlanda, vestir de Papai Noel? Para mim, assim, essa questão, eu concordo plenamente com tudo que a pastora Silvia disse. É uma questão de fé e identificação também pessoal. Na questão do Natal, só complementando o que ela disse, falou muito bem se a gente faz uma festa de aniversário. A gente enfeita a casa, põe balões, coloca luzes. E Natal, por que a gente não pode realmente celebrar, enfeitar, celebrar o nascimento do nosso Cristo? Por que não? Então, a árvore, para mim, ela tem um significado porque a palavra do Senhor sempre está dando exemplos da nossa vida, ser como uma árvore, né? Da própria árvore da vida, descrita ali em Apocalipse, que dá fruto a cada mês. Então, para mim, nós temos uma bela árvore aqui. A gente pode olhar para ela e falar assim, não, eu quero, Senhor, que a minha vida seja como uma árvore, que produza essas bolas aí, esses frutos, todo mês do ano de 2017. Então, para mim, a árvore tem esse significado. Árvore de Natal. Não, primeiramente, a árvore quem criou foi Deus. É verdade. Às vezes Se o tinha uma coisa próprio que tinha no Deus... jardim, era a árvore. Exato, às vezes o próprio Deus enfeita a árvore em outras ocasiões. Onde neva, a árvore fica linda, cheia de neve. Onde as folhagens das outras árvores estão caindo, é jogada uma por cima da outra. E a árvore é algo de Deus e eu acredito que Deus ele é muito simples, ele usa coisas simples para falar com a gente também. Então a árvore mexe muito comigo. E você, Silvia, dos símbolos natalinos, assim, primeiro eu vou pensar assim, o que você mais gosta, ou pelo menos um que você pode se destacar, esse aí é legal, esse tem... Eu gosto muito das luzes, porque Jesus é a luz do mundo. Um mundo que estava em trevas e um mundo que viu a luz, né? Que recebeu a luz. Então, eu gosto muito das luzes. Todas essas luzes piscando, eu acho que Jesus é a luz do mundo. Então, gosto muito das luzes, gosto muito dos sinos, porque é o anúncio, né? Os sinos, o barulho. Gosto dos anjos, porque também No nascimento de Jesus, no os nascimento anjos de Jesus, anunciaram. os anjos anunciaram, então gosto de anjos, Agora, gosto de sino. tem muita gente, porque vocês falam gosto dos anjos, então tem gente que coloca, nessa árvore aqui não tem anjinho, tem umas borboletas aqui, mas no anjo mesmo que não tem aqui não. Mas tem gente que coloca anjinho, né? E eu sei de muita gente que fala assim, mas não, aí é idolatria. Eu já ouvi gente falando, eu não coloco anjinho porque é idolatria. E aí? Como é que fica? Mas se o anjo estiver no coração dela como um Deus, é idolatria.
Mas se ela colocou ali como mero enfeite, a qual ela não venera, não tem aquilo como a razão da vida dela, eu não vejo idolatria A nisso. Bíblia fala que os anjos anunciaram, né? Os anjos anunciaram a chegada de Jesus. A própria Bíblia fala isso. Então, então, quer dizer, tudo pode ser idolatria, mas depende de como você olha para a coisa, né? Então, para mim não é, em absoluto eu vou adorar um anjo, que isso? Por que então a figura de um anjo? Porque o anjo a Bíblia diz que o anjo anunciou que é a chegada do Salvador, que o menino nasceu na cidade de Belém. Que notícia maravilhosa, é tão especial essa notícia que Deus enviou os anjos para anunciar. Né? Então, é algo assim muito marcante, muito histórico, e eu prefiro olhar por essa perspectiva e não demonizar tudo, né? Porque se você demoniza tudo, primeiro que você não vive nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. E segundo, que você... Porque tudo, gente, como eu falei, tudo tem uma origem pagã. Se você for buscar a roupa, o calçado, as casas, tudo tem uma origem pagã. Então, o que você vai fazer? Por falar né? em origem pagã, Ana Kelly e Silvia, as mensagens já estão chegando aqui, o WhatsApp. Quero agradecer quem está mandando mensagem. A primeira, inclusive, infelizmente, eu não tenho o nome da pessoa que mandou. Ela fala que era do interior de Minas Gerais. Diz qual é a sua cidade e o seu nome, por favor. Eu vou ler a sua pergunta, né? O seu comentário, mas depois eu queria destacar quem é você. Muito obrigado pela mensagem. Disse assim, olha, essa pessoa, eu não sei se é ele ou ela. Diz assim, minha mãe fazia presépios no interior de Minas. E ela fazia tudo, ela confeccionava tudo. Tinha os animaizinhos, tinha o menino Jesus, tinha Maria, tinha José. Isso há mais de 50 anos. Então a gente não tinha TV lá, não tinha só um radinho a pilha. Então não havia influência da mídia. Minha mãe fazia o presépio porque ela queria representar isso aí. E presépio, né? Essa pessoa mandou isso aqui. Nós vamos bate-papo, não estou entrevistando ninguém. Eu, particularmente, eu gosto demais de presépio. A gente tem, quem nunca veio a Belo Horizonte, quando vier, procure o presépio de Pipiripau. É um patrimônio agora histórico, né? De Minas Gerais. Era um senhor que foi montando esse presépio pouco a pouco, mas tem de tudo. Tem movimento, tem sonoplastia, gracinha, né? Tem toda a cena. Aí, o Pipiripau aí já aumenta, porque não é só o nascimento de Jesus, já vai Jesus também. Né? Até a crucificação. Vai até a crucificação. Isso, eu queria falar uma coisa sobre isso também. Se a pessoa coloca aquele presépio e ali ela vai achar que aquilo ali é santificado, ela vai se curvar diante daquilo, vai achar que é sagrado, aí eu acho que ela não deve usar não, sabe? Porque ela está misturando as coisas. Mas como ela falou, não tinha televisão, como forma de instrução, né? Não tinha televisão, então das pessoas não só ouvirem a história, mas verem a história, como uma representação histórica do fato, eu acho super válido. Inclusive, quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha um presépio, né? Que os evangélicos não me ouçam, mas eu tinha um presépio. Ninguém vai te ouvir, não. Quando, pois é, nós estamos em quando os meninos eram pequenininhos, eu tinha um presépio, eu não deixava montado para evitar problemas, escândalos e tudo mais. Mas no dia eu sentava no chão com eles, pegava a mesinha de centro, tirava tudo da mesinha de centro, sentava no chão e começava a contar a história do Natal usando os personagens do presépio. E dava movimento para eles, tudo. Eles amavam. É algo didático também, né? Prestavam uma atenção, assim, faziam 1000 perguntas, a gente morria de rir das perguntas, faziam 1000 perguntas, explicavam o que era manjedoura, por que Jesus tinha nascido ali, quem era a mãe de Jesus, o pai, né? E explicava tudo através do presépio e mostrava para eles. Quando acabava aquela aula, era uma aula, quando acabava aquela aula eu juntava tudo, punha na caixa, guardava, deixa para o ano que vem. Mas, assim, para os meus filhos foi super instrutivo. No caso, por exemplo, do presépio, Ana, porque tem muito evangélico que parece que acha que a gente assim, é meio ET, né? Que a gente... os evangélicos surgiram do nada, né? A igreja evangélica veio da igreja católica romana, com a reforma e tudo mais.
O presépio é uma tradição católico-romana, mas por fato de ser tradição católico-romana não é ruim em si. Eu fico assim, me perguntando, porque parece que tem uma coisa meio assim, sabe? Se a Igreja Católica fazia, não vou fazer porque era errado. Ué. Paulo ele diz, né, que as coisas que vêm a nós a gente tem que receber com ações de graça. E por Deus são santificadas essas coisas. E mesmo assim, a gente tem uma falta, um probleminha que se chama falta de equilíbrio nos pensamentos, naquilo que a gente deve reter o que é bom, o que é ruim. Então, por exemplo, nós aprendemos na Igreja Católica a pedir bênção para o pai e para a mãe. Por que não continuar até hoje? Exato. Entendeu? Então tem coisas onde está o erro, né? Que não vão assim, estragar a vida de ninguém. Sabe, uma coisa simples que a pessoa, aquilo que a pastora Silvia falou, vai endemonizar a coisa. Então não há porquê. Quebrar esse legalismo, né, também. Tem uma questão que não quer calar, e quem traz essa questão, para o pessoal de casa entender, quando o programa está legal, o pessoal da técnica, né, já fica fazendo pergunta. Então, me perguntando aqui no ponto, eu vou fazer a pergunta. Quem foi? Quem está falando comigo aqui? É o Taniguchi. É o nosso querido, agora é o diretor de programação fazendo a pergunta, Rodrigo Taniguchi. Interessante, hein? Ele tá gostando do programa, tá vendo? Nós somos top 5 aqui na Rede Sub, né? Isso aqui tá bom. A pergunta do Taniguchi que não quer calar. Mas lá no presépio tem a figura de Maria, tem a figura de José, do menino Jesus. E isso não pode gerar idolatria? Mais uma vez, qual que é a condição do coração da pessoa por fazer aquilo? Se ela faz com a motivação de idolatrar Maria ou José, é claro que é idolatria. Mas Maria e José, eles fizeram parte desse grande acontecimento da história. Eles estavam no evento, não tem jeito de tirar, não tem como. Né? Eles foram grandes pessoas do Senhor. Maria foi uma grande mulher. Só o fato dela ter se disposto, se colocado à disposição para cumprir a vontade do Senhor, para trazer Jesus para a terra, isso já é grande coisa, porque ela passou por uma situação, a princípio, constrangedora. Sim. A noiva de José, de repente grávida de um filho que não era dele. Então, eles fizeram parte disso. E o que temos que ter hoje no nosso coração é a admiração por eles. Porque eles foram seres humanos como nós somos, Sim. com limitações, não realizaram milagres, coisas extraordinárias, mas eles foram usados por Deus como instrumentos. Estão na história, né? Estão na história, não dá para negar isso. Então, eu admiro Maria e José. Tá bombando de pergunta aqui, graças a Deus. E eu vou deixar uma pergunta aqui para ser respondida pela Silvia e pela Ana após o intervalo. Bom dar tempo para vocês pensarem, porque é talvez a grande polêmica. Quem traz a pergunta é a Betina, que mora em Belém. Aqui está Belém, PB. Bom, PB é Paraíba, né? É Paraíba, PB. Eu conheço Belém do Pará, vejo que tem Belém na Paraíba também. Bom, de qualquer forma, a Betina está mandando ela é de Belém. Ela pergunta, e quero saber, Papai Noel é ou não idolatria? É a pergunta da Betina. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, recebendo a sua participação. Você participa desse bate-papo com a Silvia, com a Ana Kelly, comigo, mandando sua mensagem pelo WhatsApp 31 98402 9756, 31 98402 9756. Minha memória é tão boa que eu sempre tenho que ler aqui no TP, porque eu não lembro do número, mas você lembra porque está passando também na tela, né? E a Betina, que é de Belém, ela mandou a seguinte pergunta que eu trago para a Silvia e para a Ana. Papai Noel, ela coloca assim, é ou não idolatria? Quem vai responder? Pode ser, né? Pode Depende, ser? Pode, claro que pode. Primeira coisa, quem é Papai Noel? Né? Então, com os meus filhos também, né? Natal pra gente foi sempre, como a Ana Kelly falou, nós sempre trabalhamos com os meninos o aniversário de Jesus. O que é Natal? É o aniversário de Jesus. Então, eu sempre falava com eles, Jesus faz aniversário, a gente fazia um bolo para Jesus. Quando eles eram pequenininhos, eu levava todo mundo para a cozinha, vamos fazer o bolo de Jesus. Aí fazia o bolo para Jesus, aí a Lívia era pequenininha, a Lívia ficava lá no céu, assim, o que você está esperando? Olha, estou esperando Jesus me descer para comer o bolo. Eu falei, não, filha, ele não vai descer. Ela falou assim, ué, mas a gente fez o bolo para ele não vai descer? Aí eu falo assim, não, ele falou que todas as vezes que a gente fizesse alguma coisa, para um órfão,
para uma pessoa presa, para uma pessoa necessitada, era a mesma coisa que está fazendo para ele. Então, nós vamos levar esse bolo lá no orfanato. Então, todo ano a gente fazia isso com eles quando eles eram pequenininhos e era muito legal. Eu falava assim, olha gente, Jesus, ele é tão bom que no dia do aniversário dele, ele quer tanta festa que ele não importa que todo mundo ganhe presente. Todo mundo pode ganhar presente, só que o melhor presente tem que ser o dele, porque ele é o aniversariante, a gente tem que honrar o aniversariante. Então a gente fazia, lembra disso? O melhor presente era o presente de Jesus. E era muito legal porque começava essa época de Natal, eles tinham que escolher o presente de Jesus, tinha que ser o primeiro presente a ser escolhido. Então, a gente sempre dava algumas sugestões e eles escolhiam, né? E sempre era alguma coisa assim, para uma instituição de caridade, alguma coisa assim, ou para um missionário, alguma coisa que era para honrar Jesus, porque ele tinha que ter o melhor presente. Então, todo ano a gente fazia isso com eles e foi muito legal. E Papai Noel, mas aí a gente ia para o shopping, aquele shopping todo enfeitado, carrinho de Papai Noel. Pode andar, mãe, no carrinho de Papai Noel? Pode. Eu deixava. Pode tirar foto? Pode. Então, quem é Papai Noel? Então, eu explicava, gente, Papai Noel é um homem que viveu lá na antiguidade, Santa Claus, né? E ele, porque ele amava Jesus, exatamente por conhecer a história de Jesus, por entender que Jesus é o maior presente que Deus deu para a humanidade, o seu próprio filho para morrer na cruz por todos nós, porque esse homem entendeu isso, porque ele amava Jesus, ele resolveu presentear também as crianças. E o que ele fez foi muito legal, não tem problema nenhum com isso. A única questão é que os homens tornaram ele mais importante do que o próprio aniversariante. E aí eu falava assim com o Mateus, Mateus, você já pensou, filho, é seu aniversário, é dia do seu aniversário. E no seu aniversário, as pessoas fazem uma festa para o seu melhor amigo, fazem um bolo para o seu melhor amigo, toda a atenção vai para o seu melhor amigo, todo mundo festejando, vestindo, dando presente, tudo para o teu melhor amigo no dia do teu aniversário. Como que você ia sentir? O olhinho dele encheu de lágrimas, ele falou assim, não, mãe, eu ia ficar muito triste. Eu falei, exato, filho, é isso que o mundo inteiro tem feito com Jesus todos os anos. Santa Claus tentou fazer algo bom, mas os homens fazem dele mais importante do que o próprio aniversariante, que é Jesus. E aí as coisas estão invertidas, está errado sim, não pode dar essa ênfase para o Papai Noel. Eu fico assim, eu fico incomodado, sabe, Ana, porque... gente, a cidade fica empolvorosa, porque aí a ênfase vira Papai Noel, e não Papai Noel no sentido da bondade, do bom velhinho, do bispo lá, né? Que presenteou as crianças. A ideia é trocar presente. Acho que muda o foco. É engraçado que as pessoas pensam no Papai Noel, mas não sabe nem da história dele, né? Não sabe o porquê que, vamos dizer, ele virou Papai Noel. Então, a irmã pergunta a questão da idolatria. A pastora Silvia já explicou praticamente tudo. A idolatria é você pegar algo ou qualquer coisa ou pessoa e colocar no lugar de Deus. Exatamente. Então, quando se coloca o Papai Noel no lugar do Senhor Jesus, do aniversariante, ainda que essa não seja a data, mas é uma lembrança que a gente tem, uma oportunidade de celebrar, de comemorar, quando se coloca, vira idolatria. Por que não conhecer a história dele e fazer o que ele fez? Exato. Né, sermos Papais Noéis. Exato. Né, fazermos e aproveitando o bem para o isso, próximo, Ana, mas trazendo a glória sempre para o aniversariante, para o príncipe da paz. vai nessa sequência aí, porque eu acho que é sobre idolatria a pergunta que o nosso telespectador, Valteir, muito obrigado, Valteir, pela sua mensagem. Ele é de Água Boa, Mato Grosso. Não é? Ele está perguntando, falando o seguinte, né? Graça e paz, por favor, me diga a respeito da Bíblia dizer que nós não podemos fazer para nós, ele coloca, não fazer para ti imagem nem do céu nem da terra, o Valteir pergunta. Eu acho que está relacionado ao que a gente falou da questão do presépio, né? Não fazer para adoração. Exato. Essa é a questão, não fazer para adoração. O contexto é para adoração, quando a Bíblia fala você não isso. pode fazer nada que você vá adorar. Porque senão você não pode tirar foto. Vamos pensar, isso que eu ia dizer agora, foto, nós temos retrato da família em casa. Facebook. Quer dizer que eu estou idolatrando aqui? Inclusive, quem está em Belo Horizonte vai ter uma exposição do Rodan na rodoviária, para quem
está em Belo Horizonte, vem fazer férias, vai ter uma exposição no Rodin. São réplicas perfeitas das esculturas dos maiores escultores da história da humanidade. Até você não pode ver as esculturas de Rodin porque, né? Não pode você não pode chegar lá e ficar não pode adorando, quadro, né? não pode nada. Quer dizer, o que está errado, não fazer para ti, quando eu falo não fazer para ti, é exatamente isso, para aquilo se tornar um ídolo para você, um objeto de adoração, para que você não se curve diante daquilo, porque o único digno de ser adorado, o único para quem você deve se curvar, é para Deus, é para a Trindade divina, maravilhosa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único Deus digno de honra, de adoração, que você tem que se curvar. O resto são objetos. Quer dizer, então eu não posso ter nenhum tipo de objeto. Né? E vai além disso, né? A questão da idolatria. Qualquer coisa na nossa vida hoje pode ser uma idolatria. Perfeito. Vício em redes sociais é uma idolatria? Com certeza. Hoje Celular. eu posso dizer o seguinte, a gente não precisa mais fazer esculturas e se dobrar elas. Nós temos a tecnologia, a smartphone, as redes sociais, ou talvez um relacionamento, pessoas podem ser ídolo na nossa vida. Dinheiro, então, emprego. Deus ele não mede assim, fazer imagens é mais idolatria do que tomar outras coisas da vida e colocar o coração como Deus, naquilo. né? É o mesmo nível, é o mesmo pecado. Perfeito. Tudo que você adora, né? Tudo que você adora é idolatria. Qualquer coisa, né? Que você adore é objeto de idolatria. Jesus disse que onde estiver o teu coração, ali também está o teu tesouro. Então, se eu coloco enfeites na minha casa para o Natal, será que meu coração está naquilo mais do que em Deus? E aí vai de cada um, não é verdade? Sondar o coração. E a gente sabe o que está no nosso coração, a gente sabe da verdade. Perfeito. A Stephanie Ramos, de Contagem, ela pergunta o seguinte: eu queria saber se nós cristãos podemos comemorar o Natal tradicional como todo mundo. Se tem algo a ver, por exemplo, crianças amam a árvore de Natal. Tem algum problema montar a árvore de Natal? A Stephanie pergunta. E ela aproveita para mandar um beijo, agora é o momento de mandar beijos, para quem? Para o Davidson Dias, do bairro do Santa Cruz, em Vespasiano, e para os irmãos dela, Camila, Rodrigo e Ricardo. Beijos e abraços mandados. E ela pergunta sobre a árvore de Natal, porque diz que as crianças amam, né? E é bonito, né? Não, desde que você instrua a criança, né? Ensine a criança sempre. Gente, criança, ela aprende com uma simplicidade, sabe? É tão importante você passar todo o conceito. Por que da árvore de Natal? Você pode falar com a criança, olha, Jesus é a árvore da vida, né? Jesus é a árvore da vida, Jesus que dá o crescimento, Jesus que dá os frutos. Você pode falar tanta coisa, né? A gente coloca, essa árvore aqui está aqui para comemorar a vida, o crescimento, os frutos, tudo que Jesus produz na nossa vida. E, inclusive presente, por quê? Porque os presentes, porque é aniversário dele, como eu falei, ele é tão bom que no aniversário dele, ele gosta também que todo mundo seja presenteado, porque ele é doador, ele doou sua própria vida, o que mais ele não doaria para nós, né? Então, aproveitar essas oportunidades e reforçar a fé das crianças e ter um critério também, né? Por exemplo, eu evito a figura do Papai Noel dentro de casa, porque eu não quero que ele roube a festa. Mas como eu falei, meus meninos eram pequenininhos, todas as crianças brincando lá de trenzinho e tudo, eu falo, não, vocês não vão porque é pecado. Para que criar esse antagonismo no coração da criança? Deixa a criança brincar, depois você explica, olha, Papai Noel é bacana, Santa Claus fez isso, mas Jesus fez algo muito mais importante. O que Jesus fez nem se compara, então nós vamos honrar quem merece de fato ser honrado, que é Jesus. A criança entende isso melhor que a gente, se bobear, Isso que a senhora né? fez com seus filhos é tremendo, porque para os pais, para quem é pai e mãe hoje, é uma grande responsabilidade inculcar, né, na mente das crianças aquilo que é certo, porque a criança ela guarda, ela nunca vai se desvirtuar dali. É como, infelizmente, a falta de sabedoria de alguns pais, falar, não, eu vou falar que Papai Noel existe porque é criança, fantasia. Mas aí que está o erro. A criança cresce, descobre que não existe Papai Noel
e vai ter uma dificuldade na fé dela no próprio Jesus. E é uma oportunidade enorme, né? Como eu falei, em dezembro lá em casa era festa, porque eles ficavam na expectativa de fazer o bolo, na expectativa de comprar os presentes. A gente embrulhava. Embrulhar presente era um evento. Então vamos embrulhar os presentes de todo mundo, mas o presente de Jesus no centro, né? Todos os outros embaixo, de Jesus no centro, né? E tudo. O bolo de Jesus, fazia um bolo de Jesus grandão e fazia uma réplica do bolo de Jesus para a nossa família. Mas a gente, antes de comer o nosso, a gente saía para entregar o bolo de Jesus. Gente, as crianças entram nessa dinâmica de uma forma tão bacana, sabe? A resposta que você vai ter depois é tremenda. E não dá errado eu não, porque eu não consigo imaginar um Jesus chato. Não façam, não coloque isso porque eu não quero, ainda que seja para mim. Eu não consigo imaginar isso. Ana Kelly, sabe? Salvador, Bahia, você já esteve lá? Já estive lá. Porque tem uma mensagem aqui, ótimas explicações. Deus abençoe, Ana Kelly. Saudade de você, apareça em Salvador. MAC. Ministério do Amor de Cristo. Tá mandando um abraço para você. Um beijo para essa turma, Deus abençoe vocês. Então, de Bahia, vamos continuar na Bahia. Peraí, aqui tá falando que é de Camaçari, mas Camaçari tá BH, Camaçari é na Bahia. Eu conheço Camaçari é Bahia. É Bahia. Bom, não sei se porque às vezes digita BA e o corretor automático, o smartphone tem isso também. Meu nome é Maiara, aprendi aqui na igreja que o significado de Papai Noel é Deus, não é pai de verdade. Como é que é? Que o significado de Papai Noel é Deus, não é pai. É verdade? Eu não entendi a pergunta, Maiara. Vocês entenderam? Estou lendo literalmente aqui, tá assim. Talvez, será que é o nome Papai Noel é igual a Deus? Deus. Eu desconheço. Você sabe de alguma coisa? Não. Papai Noel é o pai do Natal, né? É o pai do Natal. E a origem do Papai Noel é Santa Claus. Né? São Nicolau, né? São Nicolau, né? São Nicolau, que era um bispo, como eu falei, que amava Jesus e por amar Jesus ele presenteava as crianças. E aí a mídia, o comércio, que desenvolveu toda a história do Polo Norte, isso é uma outra questão importante. Não sei eu tenho uma dúvida, como é que Papai Noel entra na minha casa se ela não tem chaminé? Não tem chaminé. Então, o comércio, a mídia norte-americana, né? Então ela tirou o Santa Claus, o São Nicolau, né, do Oriente, levou ele lá para o Polo Norte. Da Lapônia. E desenvolveu toda aquela história das renas e tudo. Né? Quer dizer, isso tudo é ficção. E eu sempre falo o seguinte, aquele Natal de neve, de ursinho, de não sei o que, é muito lindo e tal, gente, mas pelo amor de Deus, num calor de 40 graus aqui no Brasil... Né? Então, uma outra coisa que a gente fazia em casa era o Natal tropical. Então, na nossa casa não tinha nada de urso, nem de neve, nada disso. Tem gente que põe algodão na árvore. Eu falei, gente, se eu for ficar esperando essa neve aqui, eu vou ficar a vida inteira, ela nunca vai chegar. Então, talvez no sul do Brasil, não sei. Então, uma outra, para tornar a coisa real para nós... A gente escolhia as frutas da estação, né? Então, o Natal com muita melancia, né? Com abacaxi, com frutas tropicais. Jabuticaba, só tem no Brasil. Um cardápio também bem tropical, porque, por exemplo, peru, em casa ninguém gosta de peru. Os meninos falam, mãe, que carne mais sem graça, tem gosto de água. Então, não tinha nada de peru, a gente fazia um cardápio. Tudo muito legal, mas tudo muito tropical e para honrar Jesus. Quer dizer, a gente quer fazer uma boa festa, uma boa ceia, nós queremos nos alegrar, mas dentro da nossa realidade também de um Natal brasileiro, de um Natal Deus, tropical. Ele olha muito a intenção do nosso coração para tudo. Ele não está assim ligado na forma, no uso, o que vai ter, o que não vai ter. Ele olha aqui dentro do coração. Sabe, né? Se a gente puder fazer algo assim, vamos dizer, de luxo, que faça, com a motivação correta. Isso. Se não pudesse, seja simples, um pão ali, vamos dizer assim, um suco, um refrigerante, sanduíche, algo assim, mas que seja para a glória dele, ele recebe da mesma forma. Quem está mandando mensagem aqui para a gente é a mãe da Eixla. Ela não diz o nome, mas a mãe da Eixla está mandando dizendo que a Eixla está fazendo 2 aninhos hoje.
né? Ela mora em Espera Feliz, Minas Gerais. Êxila, um beijo no seu coração, um beijo para sua mamãe também. O nome da mamãe não está aqui, mas mandado um beijo para Êxila. A Maria José, que é de Dores de Guanhães, ela diz o seguinte: queria dizer para vocês que os católicos têm imagens e dizem que não adoram as imagens. E aí? Porque a gente falou, né, negócio do presépio lá. Assim, se o católico tem a imagem lá, não adora a imagem, é só uma imagem, está lá. Para mim é só uma escultura. O problema, a idolatria não está numa imagem em si. Está no uso que se faz dela, né? Exatamente. Porque a questão é essa. Mas tem muito... Gente, a gente pode adorar uma imagem de um ser humano, pode adorar um CD, pode adorar um carro. Na igreja evangélica tem pastores que são adorados, gente. Desculpa você tem idolatria gospel. Mas tem pessoas, tem artistas, tem pessoas que são adoradas. É tão pecaminoso quanto. Qualquer coisa que tenha um ar sagrado, uma coisa, cuidado gospel, com né? isso. Fã-clube gospel cuidado também. com isso. Fã-clube gospel. Né? Isso é idolatria. É idolatria. Gente, nós estamos aqui na reta final do programa e chovendo de pergunta aqui. O Francisco Silveira pergunta o seguinte: boa tarde, eu sou de São João del Rei. Quem tem certeza que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Quem tem certeza? Ninguém. Por que a gente comemora, então? Então, a gente comemora... perdão. Porque Constantino, imperador Constantino, século IV, ele instituiu essa data, porque é o solstício de inverno, né? E todo mundo fala, não, mas então isso é uma data pagã. Nós não temos certeza, a história não tem certeza do dia que Jesus nasceu. E esse dia foi escolhido porque depois de um inverno rigoroso, um inverno que fica escuro, que as pessoas não podem sair de casa e tal, tem o solstício de inverno, que é o primeiro dia de sol, né, que é dia 25 de dezembro. Então, eu acho maravilhosa essa data, porque estava todo mundo no frio, sem calor, sem luz. De repente, vem a luz e traz o calor, traz a energia. Então, vamos comemorar o Natal esse dia, eu acho maravilhoso. E é bem bíblico, né? Isaías 9, o povo que andava em trevas viu grande luz. Pois é. E fala inteiramente de Jesus ali no capítulo 9. É. E outra coisa, eu já comemorei meu aniversário uma semana antes, 2 do meu aniversário e depois. Qual é o problema? Problema nenhum, né? É. Bom, olha, eu vou registrar todos não vai dar porque o tempo está acabando, mas só algumas mensagens. O Marcos de Lavras, Minas Gerais, diz assim, olha, se falando de presépio, não acho correto, entendo que fere a palavra de Deus, pois em Gênesis Deus nos instrui a não fazer imagem de escultura semelhante a nada que exista nos céus, na terra e debaixo da terra. Vocês acabaram já comentando isso, né? Isso. Não farás e nem darás culto, então... Senão você não pode ter escultura, tirar foto. Estado de Tiradentes não pode tirar foto nem nada, né? Olá, bom dia, paz, ótimas explicações. Quem está mandando, gente, muita mensagem. Foi falado que a data que o mundo comemora o nascimento de Jesus não é o dia que ele nasceu? Qual que é o dia? Vocês sabem, não, né? Quem mandou a mensagem foi o Cleidiano de Brasília. Olha, eu sei que ele nasceu. A minha chefe está despedindo. Vai embora não, Vanessa. Ela está despedindo de mim, está indo embora, o pessoal da técnica. Então vamos terminar o programa, senão eles vão embora. Obrigado, Ana. Obrigado, Silvia. Obrigado você em casa. Olha, amanhã a gente não vai estar junto, mas... Né, que você tenha um ótimo Natal, que você celebre mesmo a festa do nosso querido Jesus, o aniversariante. Que Deus te abençoe, te guarde e te espero segunda-feira, 12h15, com um novo bate-papo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.